Sigmund Freud. Analyze this. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos conhecer a história por trás do álbum American Life da Madonna. Meninas, esse álbum é um daqueles discos que mudam pra sempre a carreira de um artista e que pouquíssimos se atrevem a fazer. O American Life é um disco totalmente político, ele veio após uma situação muito grave que aconteceu nos Estados Unidos, que foi os atentados do 11 de setembro. Além disso, a guerra do Iraque também foi um dos pontos que Madonna refletiu neste álbum e isso acabou irritando muita gente. Hoje a gente vai conhecer todos os pontos por trás dessa obra incrível que a Madonna se atreveu a fazer. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem várias estampas aqui na loja de camisetas do canal inspiradas pela Madonna e principalmente a era American Life. Se por acaso você ainda não conhece, já clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição do vídeo. Você vai ser redirecionado, vai conferir todas as estampas e eu tenho certeza que você vai amar ter uma aí pra você e até mesmo pra ir no show. Bom, pra gente poder fazer uma análise desse novo momento de controvérsia na carreira dela, a gente tem que relembrar um pouco do histórico da Madonna nesse aspecto. Por exemplo, desde o início da década de 90, ela se concentrou em uma série de lançamentos bem provocativos. Por exemplo, ela lançou o erótico livro Sex, ela fez um álbum com inspiração sadomasoquista que foi o Erótica, ela fez depois um thriller erótico Body of Evidence, todos os quais ela deduziu serem muito derivados de raiva e raiva também dentro de si mesma. No entanto, né, gente, a Madonna viveu um período novo no início do novo milênio, né, porque ela começou a viver uma vida mais calma, algo que a gente realmente não espera de uma Madonna da vida, né. Ela tava mais introspectiva, ela tava bem saudável com o marido dela da época, o Guy Ritchie, o filho dela, o Rocco, tinha acabado de nascer, ela já tinha a filha dela, a Lourdes, que tinha nascido um pouco antes do Ray of Light, né? Segundo até mesmo o próprio biógrafo Randy Taraborelli, né? A presença do Guy Ritchie na vida da Madonna teve um efeito bem calmante nela, tornando também ela mais madura e aliviando aquele temperamento que ela tinha, que era bem dureza. Bom, no caso da carreira musical da Madonna naquele período, né, ela passou basicamente o ano de 2001 inteiro ocupada com a Drowned World Tour. Essa turnê mesclava o repertório do Ray of Light, assim também como do álbum lançado no ano 2000, Music. Porém, aconteceu o 11 de setembro, onde homens-bomba sequestraram 4 aviões a jato e 2 deles colidiram com o World Trade Center, resultando ali na morte de mais de 3 mil pessoas. E não somente isso, as mortes também causadas pelas outras aeronaves igualmente causaram perdas de vidas e isso virou uma grande discussão no mundo inteiro. Porém, nos Estados Unidos, isso daí teve um efeito mais do que especial, né? Principalmente porque a sociedade americana ficou profundamente afetada com isso e o clima cultural de desolação e paranoia começou a ficar, tipo assim, muito fora de controle. Tanto as pessoas quanto a própria Madonna começaram a fazer certas perguntas sobre a sua cultura e também o famoso estilo de vida do sonho americano, né? Que tinha sido um ideal muito duradouro para muitos patriotas naquele período. E mais ou menos quando a Madonna começou a trabalhar nesse nono álbum de estúdio dela, que era o American Life, ela queria realmente respostas para essas perguntas e depois do 11 de setembro, ela queria mais do que qualquer outra coisa, uma resposta bem apropriada a tudo aquilo que estava acontecendo ali, inclusive até mesmo a própria guerra do Iraque que seguiu ali em 2003. A própria Madonna acreditava que os meses que se seguiram até a guerra do Iraque levariam a uma atmosfera politicamente muito carregada em todo o país e ela queria expressar isso tudo publicamente, né? A sua indignação também com a guerra e todas as outras coisas.
Assim como ela havia feito o seu álbum de estúdio Music no ano 2000, a Madonna chamou novamente o DJ e produtor francês Murways para poder trabalhar com ela. Ela estava sempre interessada em adaptar a si mesma e sua música às composições também contemporâneas. Porém, dessa vez ela quis fazer um outro tipo de proposta. Por exemplo, se inspirando nos álbuns do Massive Attack e Lemon Jelly. Sobre o primeiro esboço que ela fez desse novo álbum, ela disse: queremos unir os dois mundos da música acústica e eletrônica. E ela ainda acrescenta: é mais um passo, mas eu nunca quis me repetir. Não quero nunca me repetir. Ou fazer o mesmo registro 2 vezes. O American Life se tornou o último álbum de estúdio da Madonna também com a Maverick Records e marcou o fim de uma história de 11 anos de gravação com essa sua própria gravadora. Em uma entrevista que ela deu também à VH1 intitulada Madonna Speaks, ela discutiu seus 20 anos na indústria musical e revelou suas motivações por trás da era American Life. Principalmente falando sobre coisas bem materiais não serem importantes, ela disse: tenho muitas coisas materiais e tenho muitas crenças sobre as coisas que são importantes de fato. Eu olho para trás, para 20 anos atrás, e percebo que muitas coisas realmente que eu valorizava não eram realmente importantes. Discutindo também seus pensamentos sobre a concepção do álbum, ela disse à revista Key que durante seus 20 anos de atuação na indústria do entretenimento, ela queria ter uma opinião correta sobre fama e fortuna e seus perigos, o que também acabaria sendo a base por trás do álbum. Bom, vamos começar agora a falar um pouco da criação das faixas do projeto, que afinal de contas é o grande must por trás do disco American Life. Quando a Madonna começou a escrever as músicas do álbum, ela se inspirou em diversas situações que ela estava vivendo naquele período. Por exemplo, quando ela estava fazendo aulas de violão e aparecia uma ideia, ela ia lá e criava alguma coisa. Às vezes o próprio Murways enviava para ela uma demo meio que tosca, sem uma progressão básica de acordes para ela também se inspirar. As músicas do American Life e suas letras foram desenvolvidas desse jeito. E explicando esse processo de escrita, a Madonna explicou à revista Key que a música tem que abalar o seu cérebro em termos de letra. Ela mesma afirma que às vezes ela escreve versos livres. Ela disse que tem um diário onde ela anota ideias e coisas que ela percebe de livros ou jornais. A Madonna também se lembrou do existencialismo pessimista de Murways em relação à condição da sociedade ao seu redor, pós a situação toda do 11 de setembro e também a guerra que estava acontecendo. Ela teve várias discussões com ele que levaram noite adentro, o que acabou refletindo muito em uma composição que debate, de certa forma, uma ansiedade que eles tinham em seus corações em relação a todo aquele papel de sociedade no momento que as pessoas estavam tendo nos Estados Unidos. O American Life foi considerado por alguns como um álbum conceitual, com temas políticos baseados principalmente nos Estados Unidos, com a Madonna explicando que ela sentiu como se a América tivesse mudado ao longo dos anos e que muitos dos valores parecem ser orientados pelo material e pelo superficial. Ela ainda afirma que todos parecem obcecados pela fama e apenas pela fama, não importa o que aconteça. Venda sua alma ao diabo se for necessário, ela afirmou. E também estamos completamente obcecados com a nossa aparência. Madonna até lembra que ela passou por essas provações e essas reflexões surgiram na composição das 3 músicas principais do projeto: a música American Life, a música Hollywood e também I'm So Stupid. O John Norris da MTV descreveu essas 3 canções como uma trilogia e um indicador da reavaliação de Madonna sobre a sua vida enquanto ela estava discutindo coisas que ela desejava deixar para trás. A Madonna parcialmente concorda com ele de que sim, essas músicas são o núcleo do projeto, dizendo que essas faixas são realmente extensões uma da outra e retratam seu desejo de dar importância a coisas que são menos dignas de nota e que acabam criando uma determinada ilusão na cabeça das pessoas.
A Madonna discutiu todos esses temas de materialismo dentro do disco e seus encontros pessoais que levaram a composição pra MTV dizendo: quem melhor para dizer que essas coisas não importam do que alguém que já as experimentou? Como você pode dizer que o dinheiro não lhe trará felicidade se você não tem muito dinheiro? Como você pode dizer que a fama e fortuna não são garantia de felicidade, alegria e realização em sua vida? Você tem que ter essa experiência para saber, porque você tem todas essas coisas. Eu tive todas essas coisas e não tive nada além de caos ao meu redor, porque eu acho que fiquei completamente consumida em ser rica e famosa e a nossa sociedade de certa forma me provocou isso. Eu só quero dizer às pessoas que acreditem em mim, eu tenho todas essas coisas e nenhuma delas me trouxe um minuto de felicidade. Curiosamente, gente, eu quero fazer um link nesse momento que ela faz essa afirmação, de que a Forbes soltou uma matéria comentando sobre essa geração millennial, né, que veio aí do meio dos anos 90 e anos 2000 com essa sede pelo sucesso e que no final das contas o sucesso fez com que essa geração se tornasse uma geração de burnout e frustração, porque não cuidaram da sua saúde e sucumbiram a tudo para simplesmente ter esse tipo de status. Impressionantemente ou não, a Madonna já estava falando isso há 20 anos atrás e ela foi criticada por esse tipo de posicionamento dela. Hoje, quando a gente faz essa reflexão, a gente percebe o quanto ela estava à frente mesmo do tempo. O mundo glamuroso de Hollywood também refletiu muito nessa escrita por trás do álbum, principalmente na segunda faixa do álbum, intitulada Hollywood. Ela descreve essa música como uma metáfora. Ela afirma: em Hollywood você pode perder a sua memória e visão de futuro. Você pode perder tudo, porque pode perder a si mesmo. O início do álbum eliminou o que não era importante para Madonna no final das contas, para que ela pudesse se concentrar nas coisas que de fato se importavam no desenvolvimento do projeto. Assim, ao contrário das 3 primeiras faixas, as últimas músicas do American Life também tratam de assuntos mais próximos ao coração dela e a uma vida mais, vamos dizer assim, normal, sem essas influências externas, como por exemplo, o próprio relacionamento com os pais que ela fala na música Mother and Father, enquanto ela tinha 5 anos e a sua mãe tinha morrido de câncer de mama. Inclusive, essa faixa foi uma forma de deixar de lado a tristeza e seguir em frente, de acordo inclusive com o que Lucy O'Brien comenta no livro biográfico da Madonna. Uma outra coisa também que ela fala é que a Madonna focou nesse conceito da vida americana como ser também um grande nada. Isso fica muito evidente em músicas como Nobody Knows Me e também o uso da palavra no na música Love Profusion, bem como também Nothing Fails. E o uso do tom negativo acabou levando a Madonna a ser sarcástica com suposições das pessoas sobre ela enfatizar seu conhecimento do que de fato é o amor romântico. Mas na música Nothing Fails, junto com a música Intervention e Ecstatic Process, ela acabou fazendo uma peça também central e uma outra trilogia dentro do projeto. Dessa vez uma trilogia de amor para o Guy Ritchie. Começando com a faixa Nothing Fails, essa música originalmente era bem mais humilde. Ela produziu ela com o músico e produtor Guy Singworth e chamou também Jim Archer para poder trabalhar com ela. A faixa foi seguida por Intervention e Ecstatic Process, de inspiração mais folk, ambas muito reflexivas e emocionais. Esse humor reflexivo continuou com a última música também do álbum, que é a maravilhosa Easy Ride. As sessões de gravação do álbum começaram no final de 2001, depois que a Madonna filmou Swept Away em uma locação em Malta e na Sardenha e estrelou a peça do West End Up for Grabs. Ela retorna ao Olympic Recording Studios e o Sarm West Studios no final de 2002 e encerra as sessões em Londres e Los Angeles no início de 2003. Um fato que fez toda a diferença para o American Life ganhar essa também estrutura lírica bem diferenciada dos outros projetos da Madge é que ela recrutou o Murrays também como um compositor nesse projeto. E o que aconteceu foi a adaptação indiscriminada de Madonna
também ao estilo e lírica dele. Isso daí é uma coisa que até hoje é muito refletido sobre as mudanças significativas da carreira da Madonna, né? Ela explicou que existem algumas influências em seu trabalho, mas Madonna queria principalmente uma estrutura minimalista para esse álbum. Isso foi benéfico para o Murray, no caso, porque ele não gostava de trabalhar com muitas pessoas, então essa colaboração acabou ficando bem estreita. E como a música eletrônica já era popular, o Murray sentiu que era necessário voltar de certa forma às suas raízes underground e focar na composição, ao invés dos aspectos mais técnicos de gravação e mixagem. Ele descreve esse projeto como um exercício de composição modificada, que ele fala que, por mais que possa parecer simples no início, o projeto é áspero, mas quando você presta atenção, há muita tecnologia também por trás. Sobre a composição musical, ele disse à revista Remix que eles tentaram subproduzir muitas faixas para fazê-las soarem mais ásperas do que a produção pop internacional média. Ele disse: queríamos fazer algo totalmente moderno e futurista, mas não muito aparente. Tenho que ser muito minimalista e escolher cada som com muito cuidado. Algumas faixas foram compostas em um estúdio bem grande. Isso pode ser muito perigoso, porque você pode perder a perspectiva, no final das contas, do minimalismo que a gente estava buscando para aquele projeto. O American Life está impregnado de técnicas de produção do Murray, como instrumentos e vocais gaguejantes, tons de loop oscilantes que lembram os pulsos de sonar dos anos 50, vocais super autotunados, assim também como pedaços que congelam entre os ritmos, e literalmente eu só consegui lembrar da AJ quando ela fez aquele react do álbum e ela achou que o computador dela tinha travado, mas não, era só meio que tipo assim, a introdução de I'm So Stupid. O produtor esperava de certa forma que o uso da gagueira se tornasse uma moda no futuro do mundo das gravações. Ele acreditava que as pessoas acham que não é natural pular e gaguejar na música, mas ele usou isso para tentar criar um novo ritmo, e com a ajuda do Pro Tools ele congelou o áudio em qualquer ponto que quisesse alterar também o ritmo das faixas. Ele tava um pouco errado, né, gente? Porque realmente isso acabou não se tornando vanguardista. Essa, inclusive, é uma técnica que muita gente julga como uma das piores já usadas para poder gravar um álbum de pop por aí. A Madonna falou sobre a gravação da faixa título, afirmando que o Murray a encorajou a fazer um rap espontaneamente. Todos os objetos materialistas que ela vinha usando e fazendo, né? Ela inclusive fala: como eu estava sempre bebendo café com leite de soja no estúdio e dirigia meu Mini Cooper pra lá, pensei, ok, deixe-me falar sobre essas coisas que eu gosto. Tudo foi feito em improvisação e obviamente foi bem desleixado no começo, mas eu coloquei todos os meus pensamentos em prática e depois escrevi tudo o que eu disse e aperfeiçoei no timing correto. Então, acabou soando bem espontâneo. Bom lembrar que a crítica detonou essa parte da música, achando completamente cringe da Madonna fazer um rap desse tipo. Hollywood também tem sua identidade. Ele não queria que essa música soasse como algo que tocava em casas noturnas, então ele gravou os vocais da Madonna com uma forte compressão nos seus fones de ouvido. 2 plugins foram utilizados para a edição vocal dessa canção no caso, que foi o Autotune, né, escolhido pela Madonna, enquanto Murray escolheu um pitch shifter da AMS. A Madonna queria que o autotune fosse muito usado nessa música porque ela acreditava que isso dava um toque mais dançante na canção e que também é uma tendência musical que no momento ainda estava em alta. Porém, o Murray foi contra ao uso excessivo disso daí nas músicas. É bom colocar esse detalhe, porque muita gente culpa ele por essa estética por trás da música, mas isso era um gosto da Madonna, viu, gente? É bom colocar isso aí. A faixa I'm So Stupid tinha vocais suaves e depois ele fez essa alteração usando esse canto congelado com o Roland VP 9000. Bom lembrar que a Madonna faz o I'm so stupid e os vocais congelam e o processo parece mais natural do que imaginamos, mas na realidade não é. Realmente ele alterou tudo ali, mas tentando dar um tom de naturalidade ao mesmo tempo que bem robótico. Como a Madonna estava num humor muito revolucionário, os jornais já estavam especulando que ela estava mudando de imagem
de novo, né? Ela ainda estava se recuperando do flop do Swept Away e ela resolveu mudar completamente a sua imagem para se assemelhar à de uma lutadora, com a inspiração principalmente vindo do guerrilheiro Che Guevara. A capa do álbum foi feita pela equipe de design francesa M.M. Paris, responsável por toda a parte gráfica, na verdade, do American Life. Não foi somente a capa, né? A dupla é mais conhecida por suas colaborações com músicos e Madonna contratou eles depois de discutir o conceito por apenas 6 minutos e ver que eles realmente ficaram totalmente imersos no que ela falou. A sessão de fotos do álbum foi feita pelo fotógrafo Craig McDean em janeiro de 2003 em Los Angeles e custou cerca de $415 mil, sendo um dos photoshoots de capa de álbum mais caros já feito. Bom lembrar que o Craig já tinha trabalhado com a Madonna para Vanity Fair em outubro de 2002 e como essa sessão teve um tema mais militar, a Madonna acabou posando com roupas verdes escuras e pretas, botas de combate, algumas armas, enfim, é um dos ensaios mais controversos e imponentes da carreira dela. Assim como aconteceu lá no Like a Prayer, viu, gente? A Madonna resolveu ficar moreníssima para trazer mais seriedade para esse álbum. E na capa do disco ela tava usando também uma boina, né? Enfim, ela tava a cara do Che Guevara, gente. Madonna Guevara. Em uma entrevista à revista Veja, ela descreveu Che Guevara como um ícone instantaneamente identificado com um espírito revolucionário. Ela falou que isso daí foi muito legal para a inspiração por trás do álbum, porque o disco conversa com essa realidade. Ele tem um espírito muito atual e um estado muito revolucionário. O Santiago Foz Hernandes escreveu o livro Madonna's Drowned World's New Approaches to Her Subcultural Transformations, afirma que a inclusão do Che Guevara como inspiração para a capa foi um dos muitos exemplos de Madonna incorporando a identidade hispânica e a subcultura latina no seu trabalho. A capa do álbum também foi comparada à infame foto dos anos 70 da herdeira de um jornal sequestrada, Patty Hearst. A capa também tinha letras em estilo militar, tinha a cor vermelha também escrita ali num tom quase que de sangue, um estilo mais punk rock. Dentro do encarte do CD também tem uma foto que ela empunhava uma submetralhadora Uzi, seu corpo em várias poses de artes marciais, soletrando o seu nome, enfim. No final de 2003 ela havia eliminado completamente também essa imagem militar, bom a gente colocar isso, e voltado àquela vibe mais sutil, atenuada, de filantropa que ela tinha. Uma curiosidade sobre o nome do álbum, gente, é que ela deu uma entrevista ao Larry King em outubro de 2002 e disse que queria dar um nome hebraico para o projeto. Ela inclusive considerou Ein Sof, que significa infinitude, como um possível título para o álbum. No entanto, com o passar dos meses, o álbum foi se tornando algo mais meditativo e político e ela acabou que percebeu que não dava para poder manter esse título. Daí ela trocou por um momento para Hollywood, mas que também ela acabou não gostando no final das contas. E aí ela resolveu mudar para American Life, que foi um nome que encapsulava melhor toda a história por trás do projeto. Uma outra curiosidade também que aconteceu nesse período de lançamento do álbum é que um hacker quase destruiu a Era, gente. Bom lembrar que para combater os downloads ilegais que estavam acontecendo naquele período, os associados da Madonna criaram uma série de arquivos MP3 falsos de comprimento e tamanho iguais aos das faixas do projeto. Alguns entregaram uma breve mensagem de Madonna dizendo: "Que porra você pensa que está fazendo?", seguido de minutos de silêncio. Porém, o site da Madonna foi hackeado e o hacker adicionou uma mensagem que apareceu na página principal dizendo: "Isso é o que diabos eu acho que eu estou fazendo". Em seguida, ele colocou o link de todas as músicas do álbum e acabou gerando uma grande confusão e o site acabou também sendo fechado por mais de 15 horas. A Liz Rosenberg, porta-voz da Madonna, disse ao The Smoking Gun que essa situação não foi uma jogada de marketing, que o hack realmente estava vinculado à Farhack, uma revista online de hackers, mas os próprios representantes da Farhack negaram o conhecimento disso daí. Bom lembrar que a página hackeada também continha uma referência depreciativa ao Digital Millennial Copyright Act, que é uma lei federal que visa reprimir a pirataria digital e online.
Além disso, a página incluía uma proposta de casamento improvisada para Morgan Webb, apresentador do programa diário de tecnologia The Screensavers. Vamos conhecer um pouco dos singles desse álbum e também das tretas por trás dos singles desse álbum, né, meninas? Porque é babado. American Life foi a música escolhida como lead single mesmo do projeto. Bom lembrar que Die Another Day havia sido lançada para a trilha sonora do 007, mas ela acabou sendo incluída no álbum como um dos singles do projeto. Mas a música lead mesmo do álbum é a música título, tá? Essa música veio a ser lançada no dia 24 de março de 2003 pela Maverick Records. A Madonna questiona a superficialidade da vida moderna e o sonho americano durante também a presidência do George W. Bush. Essa música foi criticada pelos críticos, viu? Com a Billboard criticando o rap da Madonna e a Blender nomeando ela como a pior música de todos os tempos. Comercialmente, a música American Life alcançou o primeiro lugar no Canadá, Dinamarca, Itália e Suíça, e o top 10 na Austrália, onde a canção foi certificada ouro. Em outros lugares, a música alcançou posições mais baixas. Por exemplo, nos Estados Unidos, a música ficou somente em número 37 na Billboard Hot 100, permanecendo na parada por 8 semanas, enquanto estreou e alcançou a posição número 2 no Reino Unido. Nos Estados Unidos, American Life se tornou a primeira música a chegar nas paradas apenas com base de vendas na internet. Isso é um fato super interessante e que mostra como que a Madonna já era vanguardista também na forma que ela vendia a sua música. Muita gente fala que a era digital de fato começou somente nessa última década, mas não, ela já existia há algum tempo, já existiam aplicativos de música e tá aí a Madonna para poder mostrar pra gente o efeito da era do computador, vamos dizer assim, né? Já nesse primeiro processo. Bom lembrar que 2 videoclipes foram filmados para essa música, ambos dirigidos pelo diretor sueco Jonas Åkerlund. A música apresentava a Madonna em um desfile de moda com tema militar, retratando explosões e terminando com ela jogando uma granada na mão do George W. Bush, enquanto ele usava ela para acender um charuto. Antes do seu lançamento, o vídeo causou muita polêmica, porque o pessoal começou a especular determinadas coisas sobre o clipe. E essas implicações políticas, raciais e religiosas acabaram levando a Madonna a divulgar um comunicado explicando o conceito do clipe. Ela disse: "Sinto-me sortuda por ser cidadã americana por muitas razões, uma das quais é o direito de me expressar livremente, especialmente no meu trabalho. Entendo que houve relatos sobre o meu próximo clipe, American Life, na mídia, muitos dos quais são imprecisos. Não sou anti-Bush, não sou pró-Iraque, eu sou a favor da paz. Escrevi uma canção e criei um vídeo que expressa meus sentimentos sobre a nossa cultura e valores, e a ilusão daquilo que as pessoas acreditam que possa ser o sonho americano, a vida perfeita. Como artista, espero que isso provoque reflexão e diálogo. Não espero que todos concordem com meu ponto de vista." Após a invasão do Iraque em 2003, a Madonna assim cancela o lançamento desse videoclipe original por conta desse clima político pesado no país na época, e ela faz uma versão editada em que ela aparece apenas em um cenário com bandeiras do mundo e, enfim, acabou sendo o clipe lançado. O videoclipe original foi posteriormente reeditado para tirar qualquer tipo de exibição do Bush, né? Mas ele acabou não sendo promovido como o videoclipe dela simplesmente passando na frente das bandeiras. Bom lembrar que o videoclipe original mesmo só foi lançado no ano passado, na comemoração de 20 anos desse álbum. E quando a gente assiste o clipe, a gente percebe por que a Madonna é a rainha do pop. Ela provocou realmente uma reflexão completa através daquele videoclipe em como o estilo de vida americano olhava de forma glamourizada também para todos os desastres que estavam acontecendo ali. Ela foi muito perspicaz, muito vanguardista. A Madonna é, assim, única no que ela faz. A música Hollywood vem a seguir como o segundo single do projeto. Essa música ela tem uma vibe mais rock, mais synth pop, mais eletrofolk, eletropop, ela é bem psicodélica.
E liricamente ela discute a cultura americana da ganância, com o foco principalmente em Hollywood, um lugar onde as estrelas pop vivem seus sonhos ilusórios. Essa canção liderou as paradas da Hot Dance Club Songs e Hot Dance Single Sales da Billboard. A estreia dos remixes de Hollywood na parada da Dance Single Sales deu a Madonna seu maior período de títulos no topo dessa parada, sendo Hollywood o 6º consecutivo. Também alcançou o top 10 no Canadá, Finlândia, Itália, Romênia e o número 2 no Reino Unido em paradas comerciais. Um videoclipe que acompanha a música foi dirigido pelo Jean-Baptiste Modino, que fez o ensaio do Music dela, né? Retrata a Madonna destacando os altos e baixos de Hollywood. E depois que o clipe foi divulgado, né? O filho do fotógrafo francês Guy Bourdin entrou com um processo contra a Madonna acusando ela de ter roubado o trabalho do pai dele, mostrando sequências do vídeo semelhantes às fotos que o pai dele tirava na década de 80, né? Em agosto de 2003, Madonna abriu o MTV Video Music Awards cantando um medley de Like a Virgin Hollywood com Britney, Christina Aguilera e Missy Elliott e fez aquele grande beijaço. Isso daí acabou gerando várias reações na mídia, além de um dos maiores momentos da cultura pop também. Porém, isso acabou não reverberando tanto na música, viu, gente? Foi mais um kikiki mesmo em relação ao nome da Madonna ter beijado Christina e Britney do que de fato um sucesso comercial que reverberou no projeto. O terceiro single do projeto foi a música Nothing Fails. Essa canção recebeu críticas geralmente positivas do pessoal elogiando ela como uma das melhores músicas do American Life, enquanto outros compararam ela com o single Like a Prayer da Madonna porque ambas apresentam um coral gospel. Nothing Fails foi lançada nos Estados Unidos com a esperança de obter mais vendas também para o álbum American Life. No entanto, acabou não dando muito certo e não entrou na parada da Hot 100 nos Estados Unidos, tornando-se o segundo single do álbum a falhar nessa entrada da parada. Mesmo assim, a Madonna conseguiu o primeiro lugar na Hot Dance Club Songs e Hot Single Sales. O single também alcançou o primeiro lugar na Espanha e o top 10 no Canadá e na Itália. Embora inicialmente tenha sido relatado o contrário, nenhum videoclipe foi filmado para essa música, viu, gente? Existe essa fique aí que aconteceu isso. Essa música foi tocada durante uma turnê promocional do American Life em 2003, junto com outras músicas do álbum e seus sucessos anteriores. Uma dessas apresentações foi exibida na MTV em um especial chamado Madonna on Stage e on the Record. Inclusive foi nesse especial que a Madonna causou muito com uma das suas frases mais emblemáticas da carreira, onde ela fala que o amor não tem nada a ver com a religião. Ela diz que a religião é julgamento, é se conformar com uma coisa, que se foda tudo isso. Ela ainda afirma, o amor não tem nada a ver com a religião porque o amor não divide como a religião. A Madonna tava muito nessa época, né, gente? Love Profusion foi o quarto single do projeto. Eu preciso dizer pra vocês que eu amo essa música, inclusive eu acho que é uma das minhas favoritas do American Life, viu? Essa música recebeu críticas favoráveis dos críticos musicais. Eles chamaram essa música de destaque dentro do American Life, elogiando a fusão de batidas dançantes com um ritmo mais folk, embora alguns achassem que ela era muito parecida com outras músicas do álbum, né? Love Profusion também falhou nas paradas da Hot 100 nos Estados Unidos, como outros singles antecessores, tá? Mas alcançou o primeiro lugar na parada de vendas de singles e parada também de dance music. Internacionalmente, o single alcançou o primeiro lugar na Espanha, bem como o top 5 no Canadá e na Itália. O videoclipe que acompanha a música foi dirigido pelo Luke Benson e filmado na Warner Bros. Studios em Burbank, na Califórnia. Apresenta Madonna diante de um chroma key, caminhando por uma cidade, até entrar em um cenário surreal repleto de flores vermelhas, mar e fadas. Love Profusion também apareceu no comercial de televisão da fragrância Beyond Paradise, da Estée Lauder, que era semelhante ao videoclipe dirigido por Benson, mas apresentava a supermodelo Caroline Murphy. O anúncio estreou em mais de 10 mil cinemas em todo o país. Madonna não cantou a música em nenhuma aparição promocional ou nenhuma de suas turnês. Ela ensaiou para a Reinvention Tour de 2004, mas acabou sendo retirada da setlist. Bom, depois do lançamento do álbum, American Life enfrentou
um mix de críticas. Enquanto alguns curtiram alguns pontos do álbum, outros detonaram o projeto. Então, ele mantém uma pontuação de 60 de 100 no site do Metacritic, com base em 17 críticas profissionais. O Michael Paoletta, da Billboard, notou positivamente as diferenças líricas dos álbuns anteriores, como Ray of Light, dizendo: American Life depende menos da introspecção espiritual e mais do conforto da mulher no espelho. Ken Tucker, da Entertainment Weekly, respondeu bem ao álbum, dizendo que, no seu melhor, o álbum oferece música contundente, questionadora e decisiva, mas o ponto mais fraco foi Madonna soando como uma garota que cresceu contente com seu marido e filhos e com a capacidade de contar com a ajuda de pessoas que cumpram as suas ordens. O The Village Voice chamou a voz da Madonna de redundante e comentou que ela ironiza o sonho americano apenas para cortejar o seu amigo inglês e articular uma frustração vaga, porém ardente, com sua posição escandalosamente privilegiada no mundo. Ed Howard, da Stylus Magazine, deu uma crítica negativa ao álbum, chamando-o de algo sobre apenas a Madonna. Não é um álbum que fala da cultura americana. Ele diz: é Madonna que surpreendentemente simplesmente ficou sem o que dizer. BBC também fez uma crítica negativa, dizendo que as melodias são fracas, as letras não são inspiradoras, são muito egocêntricas e possuem um tom semi-bisa bem reciclado. E eles estavam convictos que a Madonna havia se perdido. Depois do lançamento, o álbum American Life ficou no primeiro lugar na Billboard 200 nos Estados Unidos, com 241 mil cópias vendidas somente na primeira semana ali. As vendas foram inferiores às do álbum de estúdio Music, que estreou com 420 mil cópias no ano 2000, mas foi o único naquela semana a vender mais de 200 mil cópias. Foi a segunda estreia consecutiva de Madonna em primeiro lugar e seu quinto álbum num geral nos Estados Unidos. Na semana seguinte, as vendas caíram em 62%, para mais de 91 mil cópias apenas. O álbum acabou caindo para oitavo lugar. Ele continuou sua queda livre na parada até que saiu oficialmente da Billboard 200. Em setembro de 2003, após a performance do VMA, onde ela beija a Britney e a Christina Aguilera, o álbum teve até um ganho de vendas de 19%, mas isso não serviu muito para fazer com que ele voltasse para as paradas. Em julho de 2003, o disco tinha vendido apenas 1 milhão de cópias dentro dos Estados Unidos, uma das menores vendas da carreira da Madonna ali no território. Porém, o American Life no mundo se tornou o 32º álbum mais vendido de 2003, com mais de 5 milhões de cópias distribuídas naquele período. Porém, o álbum construiu o seu legado, né, gente? O American Life teve um impacto na cultura da internet da época, gerou um debate de acordo com o que Lynette Holloway, do The New York Times, afirma. Em Branding Unbound, de 2005, Rick Mattinson explicou que o álbum foi promovido em mercado sem fio, ou melhor dizendo, na era da internet. Ele explorou como a incursão de Madonna no meio inspirou outros profissionais de marketing e anunciantes, consolidando uma reputação de inovação e poder de permanência e desencadeando uma revolução nas campanhas publicitárias de internet. O lançamento do American Life também foi conhecido pelas incursões de Madonna no combate à pirataria online, com vários rotulando sua façanha como uma resposta não apenas à comunidade de compartilhamento de arquivos, mas também contra a própria noção da cultura livre. As faixas falsas de Madonna para comunidades peer-to-peer, como sua própria estratégia para impedir a pirataria do álbum, foram chamadas pela mídia de What the Fuck, embora, segundo o Matt Manson, as faixas tenham se tornado virais, mobilizando hackers, remixers e hacktivistas e logo estações de rádio e clubes ao redor do mundo ao tocar esses remixes piratas What the Fuck. 15 dos melhores remixes ilegais foram compilados e lançados em um álbum por uma gravadora independente em um site chamado Madonna Remix Project. O American Life também alcançou números de recordes em streaming em sites como na MTV, o Launch.com, o MSN e o AOL. De acordo, inclusive, com representantes da MTV, o canal nunca tinha visto uma taxa de resposta tão concentrada para um recurso de programação .com, quando suas prévias de álbuns apenas batiam em 99 números bem pequenos.
Lucy O'Brien comenta que sim, o American Life é uma queda significativa na carreira da Madonna, mas que, diferente de muitos colegas dela, a Madonna não deitou para a atmosfera de medo cultural que invadiu os Estados Unidos. Comercialmente, o álbum é considerado um fracasso de acordo com o precedente de sucesso Music e todas as outras coisas que a Madonna havia feito naquele período. Com o aniversário do álbum no ano passado de 20 anos, ele foi muito reconhecido pela crítica, que fizeram retrospectivas e viram lados positivos no álbum em relação a ser uma das vanguardas do pop, né? Onde eles elogiaram principalmente o fato da Madonna em fazer declarações políticas nesse tipo de regime de medo. O álbum também desenvolveu um grande culto de seguidores, né? Isso daí acontece bastante quando divas pop lançam álbuns que são meio flop, e aí junta uma parte da fanbase e glorifica aquele projeto. Por exemplo, o editor Matthew Ruthermond comentou que muitas das canções do álbum estão no nível do seu melhor trabalho. Easy Ride, Ecstatic Process e Nobody Knows Me foram incluídas entre os maiores cortes profundos de Madonna em classificações de publicações como Slant Magazine, Pop Matters, VH1 e Official Charts Company. Uma nova crítica do The Guardian descreveu o álbum como uma espiada brilhantemente estranha por trás da corda de veludo da fama. Foi inclusive reconhecido pela própria equipe do The Guardian como um dos melhores álbuns da carreira da Madonna. A Billboard já afirma que o álbum é irregular, mas não tão ruim quanto muitos afirmam que ele é. Ele é folk e pop ao mesmo tempo. Ele tem letras incisivas e céticas. O Mike Woz, do Idolator, afirma que esse álbum é uma joia subestimada. Por outro lado, em janeiro de 2023, a Rolling Stone classificou American Life em número 26 na sua lista de 50 álbuns genuinamente horríveis de artistas brilhantes, dizendo que o projeto é confuso e que soa embaraçoso vindo de uma Madonna. Meninas, é uma história muito louca, né? Mas o que a gente percebe disso tudo? Que a Madonna realmente posiciona-se muito bem em relação a tudo que ela acredita. E é isso que faz ela a rainha do pop, né? O fato dela aceitar o desafio e abraçar o desafio e cumprir com o desafio sem abaixar a cabeça mostra como ela é uma artista única e que muitas pós ela jamais conseguirão ser 1% do que ela foi. Porque, sim, a Madonna não tem medo de nada. Sim, a Madonna fala o que precisa ser falado. E é isso que faz ela tão especial. Comenta aqui agora a sua opinião sobre o disco American Life, que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!